alguns jogadores do sistema defensivo do Sport Clube Bahia, eles, claro, estão como opções para o técnico do Bahia, o Rogério Ceni, no que diz respeito a substituir o Canu no jogo contra o Fortaleza, no próximo sábado, às 21 horas, no estádio do Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E com certeza, dois desses jogadores são o zagueiro Vitor Cuesta, argentino, que estava durante a semana passada com um problema de ordem médica e não pôde atuar contra a equipe do Flamengo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, e também contra a equipe do Atlético Mineiro no último domingo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o outro jogador, isso em função, só para pontuar, o jogador Vitor Cuesta, em função de um problema de ordem muscular, mas está totalmente recuperado, treinou ontem, treinou hoje. E o outro jogador trata-se exatamente do David Duarte. Por que David Duarte? Porque esses dois atletas foram os dois últimos jogadores que substituíram o Canu quando ele não pôde atuar. Um no dia 27 do mês de agosto, quando o Bahia empatou com o Internacional em um tento, justamente no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. E o outro é exatamente o próprio Vitor Cuesta. Ele atuou contra a equipe do Botafogo na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Bahia empatou no Rio de Janeiro em 1-1. Os outros jogadores, com certeza, Vitor Hugo e também o jogador Rezende, mas esse muito por fora, até porque é um jogador que sabe jogar no sistema defensivo, mas todos sabem que ele é de origem jogador do setor do meio campo. O treinamento desta manhã, no CT Evaristo de Macedo, visando, claro, sem dúvida nenhuma, esse compromisso importantíssimo contra a equipe do Fortaleza, no próximo sábado, às 21 horas, lá na Arena Castelão, teve como foco hoje a parte tática, aliás, a parte técnica, e também os fundamentos, a bola parada. O técnico do Sport Clube Bahia, o Rogério Ceni, ele trabalhou bastante isso para que haja, sem dúvida nenhuma, uma melhora no desempenho do Sport Clube Bahia, não só nesse jogo contra a equipe do Fortaleza, mas também nos próximos jogos. O treinador do Tricolor, ele não deve fazer nenhuma mudança, exceto a situação do Canu, que a gente já explicou. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e não tem condições nenhuma de atuar diante da equipe alencarina. E no mais, ele deve manter a mesma equipe que vem atuando nos últimos 8 jogos, né? Aliás, 9 jogos, contando com o jogo do último domingo, em que o Bahia venceu a equipe do Atlético Mineiro por 3-0. A não ser uma situação de última hora de alguém que sinta algum problema de ordem médica. Mas no mais, ele deve colocar em campo aquela equipe que todos estão acostumados exatamente a verem o Bahia dentro de campo no Campeonato Brasileiro e também na própria Copa do Brasil, em que o Bahia foi desclassificado a semana passada diante da equipe no Maracanã, da equipe do Flamengo no Maracanã. É exatamente uma competição que estava nos planos do Bahia para tentar chegar um pouco mais. Bom, o técnico Rogério Ceni, ele, claro, tem mais 2 dias para treinar a equipe do Sport Clube Bahia, porque são 4 dias programados
para esse compromisso contra a equipe do Fortaleza. E o detalhe simples: até o presente momento não houve nenhum treinamento tático com o time principal. Por quê? Ontem foi feito um treinamento tático com a equipe reserva, porque os atletas principais, aqueles que tinham atuado o início do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro no último domingo, eles fizeram apenas a primeira parte, que foi técnica, e os outros sim participaram de um trabalho tático, e hoje não houve nenhum trabalho tático, apenas trabalho técnico e também de finalizações. Amanhã e na próxima sexta-feira, que é a véspera do jogo, se espera que haja esse tipo de treinamento, um trabalho tático, para que ele possa arrumar a equipe do Esporte Clube Bahia para esse compromisso. Evidentemente que o único problema que ele tem, pelo menos a princípio, para esse compromisso, é realmente a ausência do Canu, jogador que casou, como diz bem o Gil Rocha, nosso comentarista, casou perfeitamente com o jogador Gabriel Xavier. Afinal de contas, o Bahia é a 7ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro dos 20 times que disputam a Série A 2024. E, lógico, quem será o substituto do jogador Canu é a grande interrogação do time do Bahia para esse jogo diante da equipe do Fortaleza no próximo sábado às 9h no Castelão. Bom, o Bahia, que está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, são 26 jogos, 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, marcou 37, sofreu 27, o saldo é de 10. Ele já, claro, bateu a marca do ano passado, ou seja, a equipe do Esporte Clube Bahia, o ano passado chegou aos 12 pontos positivos, mas em 38 jogos. Nesse exato momento, são 26 jogos e 12 triunfos, igual ao ano passado, com 12 jogos a menos. O que pelo menos dá a entender que o Bahia deva bater essa marca. Até porque, nesses 12 jogos, basta o tricolor vencer uma partida destas 12 para ultrapassar a marca do ano passado. Mas o objetivo continua sendo, como disse o próprio técnico Rogério Ceni na última coletiva, quando nada chegar a uma pré-Libertadores, se não der para as Libertadores, chegar a uma pré-Libertadores ao final do ano. O tricolor tem 3 partidas agora, sendo uma fora de casa contra a equipe do Fortaleza e 2 em casa contra a Criciúma e a equipe do Flamengo. E desses 9 pontos em disputa, quando nada, se espera que a equipe tricolor obtenha 6 a 7 pontos para que possa continuar brigando aí, justamente na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, o time sub-15 e sub-17, os 2 times, eles treinam para na próxima segunda-feira enfrentarem o seu adversário, Galícia. Nas 2 categorias, o Bahia enfrenta o Galícia na volta das quartas de final do Campeonato Baiano destas 2 categorias. Lembrando que no sub-15 o tricolor venceu por 2 a 0 e joga até podendo perder por uma diferença de 1 gol. E no outro jogo o Bahia empatou em 1 tento. Claro, vai ter que vencer a equipe do Galícia para passar de fase dentro do Campeonato Baiano. E as meninas que lideram a competição com 100% de aproveitamento trabalham também para o seu próximo jogo, que será contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Amanhã teremos o treinamento, o terceiro e penúltimo, visando o compromisso
contra a equipe do Flamengo. No início dessa noite, na TNT Esportes, o jogador Everton Ribeiro foi o entrevistado. E ao ser perguntado sobre Gabigol no Bahia, ele disse que realmente está torcendo para que isso aconteça e que provavelmente o projeto de Gabigol no próximo ano será a equipe do Esporte Clube Bahia. O torcedor tricolor fica na expectativa sobre esta situação do atacante do Flamengo, que encerra seu contrato no final do ano.